Você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Pronto, pode começar. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 9 em cada 10 casos de suicídios poderiam... Podem ficar à vontade. Pronto, meu povo. Boa noite, pessoal. Aqui é a Carol, a nossa queridíssima locutora. Mandar um beijo aqui para ela, não pôde estar conosco, a Paloma. Mas vamos tentar fazer jus um pouquinho o que ela faz nesse trabalho. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Sintam-se todos e todas abraçadas para mais um programa Cuscuz com Espiritismo. Hoje é quinta-feira, né? Dia 2 de dezembro. Vamos dar as boas-vindas ao mês de dezembro, que seja um mês assim repleto de muita luz. E aqui tá 31 graus, tá bem quente, viu? Muito calor aqui, eu não sei como é que tá na casa de vocês. Estamos hoje, sem mais delongas, com a Isabel. Ela vai continuar assim o que ficou. Muitas questões, aí vamos falar sobre o tema Quando Jesus Nasce no Coração. Vamos continuar falando sobre a Maria de Magdala. Mas antes disso, que tal nós fazermos a nossa prece inicial? Vamos lá? Iraci, vamos lá fazer a nossa prece? Olá, boa noite. Vamos aqui aquietar os nossos corações, dar uma pausa nos nossos pensamentos e nos dirigirmos ao nosso querido e amado Jesus e pedir para Ele que nos dê paz e tranquilidade, que nos dê amor, que abrace esse planeta e que tenha misericórdia de todos nós que habitamos, tanto encarnados quanto desencarnados, e que a Isabel seja iluminada nas suas palavras e que consiga tocar o coração de todos que a escutarem, e que as suas palavras ressoem como um bálsamo no coração das pessoas, do mesmo jeito que Jesus tocou o coração de Maria de Magdala. Um amor que transbordou, e que Ele consiga transbordar esse amor nos nossos corações. Permite-nos, Senhor, iniciar agora esse programa, levar um pouco do conhecimento para todos que nos assistem. Que assim seja. Assim seja. Muito obrigada, Iraci, pela prece. E para entrar naquele clima, que tal uma música? Toca aí, JP. De todas as idades. Eu ouço, você ouve e a gente curte. Quem é esta alma serena e santa que vem lá? Pura mãe de todos sofredores, a lhes amainar o mal. No corpo a chaga, a lepra, mas na alma nívea a luz, convertida e manada aos doentes de Jesus. Caridosa e fraternal, é Maria Madalena, Magdala de Jesus. É Maria Madalena, Magdala de Jesus. Ela sofreu, se transformou. Magdala de Jesus se converteu, a todos amou. Magdala de Jesus, ela sofreu, se transformou.
Magdala de Jesus se converteu, a todos amou. Magdala de Jesus. Magdala de Jesus. Quem é esta alma serena e santa que vem lá, pura mãe de todos sofredores, a lhes amainar o mal, no corpo a chaga, a lepra, mas na alma alivia a luz, convertida, irmanada aos doentes de Jesus, caridosa e fraterna. É Maria Madalena, Magdala de Jesus. Madalena, Magdala de Jesus, ela sofreu, se transformou. Magdala de Jesus se converteu, a todos amou. Magdala de Jesus, ela sofreu, se transformou. Magdala de Jesus se converteu, todos amor. Magdala de Jesus, Magdala de Jesus. Ô, música linda. Linda, linda, linda. Isabel, você está aí conosco? Vamos começar nosso programa. Boa noite aos ouvintes e internautas que nos ouvem na noite de hoje. Estamos começando dezembro, e dezembro nos lembra, nos remete à vinda do nosso mestre ao orbe terreno. E ao nascimento, embora saibamos que é uma data simbólica, mas é uma data que nos aquece o coração, nos faz querer sermos melhores, nos faz querer essa mudança que ocorreu em tantos outros irmãos e irmãs que vieram antes de nós. E aí, para continuar a nossa jornada, que é falar sobre esse espírito tão belo que veio nos mostrar que é possível promovermos essa mudança, essa revolução em nós. E, continuando, a gente precisa viajar um pouquinho no tempo. Não é viajar para a quinta-feira passada, é viajar para 2000 anos atrás. Vamos a 2000 anos, quando aquela bela mulher, aquela linda mulher, se encontrava em uma de suas crises de depressão, de tristeza, em uma de suas crises de ausência, que não queria aquela realidade para ela. E aquela mulher tão bela, que se encontrava em sua mansão, em seu palacete, que é acordada no meio da noite por um homem que estava a bater à sua porta de uma forma tão insistente, porque ele queria lhe trazer uma mensagem. Esse homem gritava e pedia para falar com Magdala, pedia a seus servos que o deixassem entrar, porque ele trazia uma novidade para ela. Eles não acreditavam porque
um senhor andrajoso, sujo até. O que ele tinha para falar com a dama da noite de Magdala? O que eles tinham para dizer para aquela pérola que se encontrava na mansão tão triste? Ela que não recebera nem o sacerdote naquela noite, não recebera nem o centurião naquela noite, não recebera muito menos um príncipe, receberia a um mendigo? Eles achavam que não, mas pela insistência do homem que se fez entrar porta dentro, até chegar na alcova da senhora. E ele pedia como que a sacudi-la. É o momento em que o amor quer nos despertar a todo custo, ele a sacudia para que ela saísse do seu estado de torpor. Ele a sacudia para que ela despertasse para esse momento que era um momento único. Ela olhava para ele e dizia: o que queres de mim? O que queres de mim? No momento em que ela conseguiu sair do seu eu, que ela estava trancada. E ele diz para ela: não se recordas de mim, senhora? Ela não conseguia recordar-se, pois há um tempo atrás, este mesmo homem, chagado, coberto das rosáceas, símbolos da lepra à época, este homem cheio de pústulas, ele havia parado a liteira que ela se encontrava com um de seus fãs, né? Um de seus clientes, e ela foi parada e o homem pediu-lhe uma moeda para que ele pudesse se alimentar e encontrar o Messias que havia de lhe curar. Então ela, sem acreditar, sarcasticamente joga um cestécio de ouro, que era muito dinheiro à época, e diz ainda para aquele homem, que quando ele encontrasse o Messias, quando ele o encontrasse, e se ele tivesse um pingo de gratidão pelo gesto que ela estava tendo para com ele, ele voltasse a ela e mostrasse que havia sido curado. Ele voltasse a ela para mostrar que a sua lepra do corpo havia sido curada. Porque quem sabe, esse Messias das profecias poderia curá-la de sua lepra, de seu coração. A doença que ela carregava não era na pele, era no seu coração. Então, este homem que estava ali cumprindo a sua promessa, ele estava lá como um devedor, porque quando Cristo o curou, apenas com o olhar, o Cristo cicatrizou as feridas que estavam na pele daquele homem. E quando ele o curou, o Cristo estendeu a mão sobre o homem e disse, como sempre foram as palavras do mestre Nazareno: se tu crês, se tu tens fé que eu posso te curar, cura-te. Não é assim que Jesus nos fala todos os dias? Se você consegue acreditar que eu sou o Cristo, então segue-me. E assim o Cristo fez. Eu ordeno, cura-te. Porque se tu achas que eu posso te curar, eu quero, cura-te. E assim, um frêmido incontrolável fez com que este homem fosse curado de sua lepra. E ele estava lá para mostrar a Maria que ele havia sido curado. Ele abriu a sua blusa e mostrou que não havia uma marca, não havia uma mancha da doença de sua pele. E Maria não acreditava, ela era cética. Ela não acreditava mais na bondade que pudesse haver entre os homens. Lembremos-nos que aos 15 anos ela foi enganada. Lembremos-nos que aos 15 anos todos os seus sonhos juvenis caíram por terra. E ela se viu em um bordel, endividada em um bordel. Segundo Humberto de Campos, no livro Boa Nova, ele diz que Maria havia caminhado sobre as rosas rubras do desejo e havia embriagado-se com vinho de condenáveis alegrias e sorvia
isso palavras minhas agora, sorvia o fel da tristeza, o qual nada, nenhuma daquelas alegrias fugazes poderia desfazer. Então, disse Maria àquele rapaz que certamente o rabi que ele estava lhe apresentando seria como todos os outros profetas que ela havia conhecido, seria como todos os outros homens hipócritas. E ela tinha certeza que, embora aquele homem, isso na cabecinha de Maria de Magdala, aquele homem poderia falar sobre o amor, ele poderia até curar as feridas do corpo, mas será que ele teria compaixão das misérias da alma? Naturalmente, pensava ela, que diante de uma mulher que um dia, pois naquela época as mulheres que se entregavam ao meretrício, elas poderiam ser apedrejadas até a morte. Então, será que esse homem teria uma reação de amorosidade para com ela ao recebê-la? Será? Ela tinha suas dúvidas. Mas aquele homem, aquele mendigo era insistente. Ele tinha tomado esse dever, era como se fosse um momento de gratidão a que o mestre Nazareno havia lhe concedido, a cura que ele havia adquirido. Ele insistia que Jesus, insistia para Maria, que Jesus, ele seria o Messias, porque ele ficava feliz em ver a todos bem, a todos envolvidos intimamente com Deus. Dizia ele que bem-aventurado é aquele que aspira o mundo transcendental, e Jesus repetia isso sempre. Bem-aventurado aquele que aspira o mundo transcendental, desprezando as coisas da terra. Mais uma vez o chamado, mais uma vez, Maria duvida. Ela hesita, o homem insiste, até que finalmente Maria se deixa levar pelas palavras de esperança que abriam a sua porta, que sacudiam naquele momento as suas fibras de mulher que queria amar, que queria um mundo novo para ela. Então Maria levanta-se, estava vestida com um vestido negro, ela pede à sua serva um manto que a cobriria para que não fosse revelado seus olhos ao mundo. Então, aquele homem da estrada a ajuda, disfarçando seus ombros para que ela não fosse apontada nas ruas. Ela se dirige a uma pequena embarcação naquela noite silenciosa e a barca pequena cruza as águas do mar em direção a Cafarnaum, pois a esperança que Maria tinha estava lá a lhe aguardar. Foram 2 horas de espera nesse translado até chegar em Cafarnaum. Agora o homem estava satisfeito, pois havia se desincumbido da tarefa, salta da barca e mostra a Maria ali, a casa de Simão Bar-Jonas, o pescador. Uma casa simples como era a época, mas Maria fica reflexiva mais uma vez o medo. Ela lembra da sua infância, lembra que já tinha ouvido falar daquele Messias, e vem também a lembrança de suas tristezas, dos seus sonhos despedaçados, do seu coração que dilacerou-se e que ela resolveu banir o amor. Maria havia resolvido odiar os homens e apenas os usar. Ela, de repente, percebe que Jesus também era um homem e fica parada na praia. Vocês imaginam quando nossas sombras degladiam com nossas luzes? E aí Maria estava vivendo naquele momento um conflito, até que ela decide entrar, até que ela se aproxima e uma porta de carvalho velha é empurrada e range. E naquele momento entra a luz do luar, ilumina aquele pequeno espaço,
e ela vê que tem um homem de costas para ela. E esse homem vira o rosto à lateral para mostrar que ele sabia que alguém havia chegado naquele ambiente, para mostrar que ele estava esperando esse alguém. E então, aquele luar que adentra cria toda uma atmosfera que faz com que Maria comece a ficar embevecida com o aspecto daquele homem jovem, aquele homem de cabeleira abundante, com a tonalidade cor de mel. E Maria vê de perfil e fica fascinada. Existem momentos em que as palavras devem silenciar, e esse foi o momento de Maria. O momento que Maria viu Jesus, o momento que Maria observou pela primeira vez uma figura a qual seu coração ansiava. E Maria pensou, de onde eu o conheço? Ela se perguntou intimamente. E enquanto ela fazia esses questionamentos, uma onda de amor esfogueava ali todo o ser. Quando Jesus começa a entrar em nossos corações, a gente começa a perceber que tantos valores que nós dávamos a determinados objetos, aquisições materiais, status sociais, perdem totalmente significado. Maria, que tinha tudo, mas não tinha paz, naquele momento ela encontrou a paz que ela procurava. Então Maria, deslumbrada, atira-se aos pés daquele homem e de joelhos Maria exclama, banhada em lágrimas, Rabone, é meu mestrezinho, uma forma carinhosa, que se tinha a época de chamar ao mestre, Rabone. Havia tanta doçura nos olhos daquele homem, que comoveu ainda mais Maria. E Jesus é alegria, Jesus não é sisudo, é amor. Jesus olha para Maria de forma jovial, sorridente, e responde, Maria, Maria. E ela fica admirada porque ele sabe quem ela é e começa a chorar mais intensamente, soluçando. E com a voz embargada, ela pergunta, tu me conheces? Tu me conheces? Aquilo é um momento em que você desnuda-se na frente de um ser tão querido. E Jesus fala para Maria, como não, Maria? Eu sou um pastor bônus, eu sou o bom pastor, eu conheço todas as minhas ovelhas uma a uma. Gente, vocês que estão nos ouvindo, todos nós somos conhecidos pelo nosso Rabone. Ele sabe qual as nossas dores de cada um, qual a necessidade de cada um, qual as limitações de cada um. Maria temia que o mestre querido pudesse compreender quem ela era, pudesse compreender qual o tipo de vida que ela tinha tido até aquele momento, mas naquela hora em que ela se encontrava com ele, perdeu a importância, pois emanava do Cristo somente amor. E Jesus conversa com Maria, conforta sem julgar, o exemplo que nos dá. Nós devemos confortar uns aos outros, nos confortar uns aos outros, sem nos julgarmos. E ainda mais, Jesus fala para Maria que ela não deveria se colocar como uma pessoa condenada a sofrimento e a dor, porque para o coração de Deus, para o coração do Pai, todas as criaturas merecem o amor. E isso foi para Maria, mas isso é para todos nós. Todos nós. Qual pai que quer ver seu filho sofrendo? Qual pai que quer dar ao seu filho uma pedra ao invés de pão quando este tem fome? Nenhum. E assim é Deus para com todos nós como filhos e filhas amadas. Deus nos quer a felicidade, a plenitude. E Maria começa a deixar o Cristo nascer em seu coração.
E ela lhe pergunta: que deverei fazer então, Senhor? E Jesus lhe dá o único mandamento que ele veio nos deixar há 2000 anos: deverás amar. E Maria imagina que esse amor é um amor de homem com mulher, é amor de companheiro com companheira. E ela não compreende bem, e Jesus fala: não, ames os teus filhos. E aí ela entra no outro complexo. Como ela vai ter filhos se ela, por tantas vezes, tantos homens já passaram pelo seu leito? E aí Jesus esclarece ainda mais: não é assim as nossas indagações? Não é assim as nossas contestações? Mas como, se eu sou uma criatura tão frágil, como eu posso desempenhar esse trabalho de amar? Não é um trabalho, é uma satisfação. Aí Jesus esclarece: desejo referir-me ao amor entre filhos que não têm mães. Então, ele está falando a Maria que ame a todos, não só aqueles de sua origem consanguínea, pois estes é um amor que uma mãe tem o dever de ter para com seu filho. Jesus estava ampliando, estava tornando transcendente esse sentimento. Ama aqueles que não têm mãe, aqueles filhos que não têm mãe, mas também ama aquelas mães que não têm filhos. Pois muitas mulheres fizeram a mesma opção que ela, por necessidade, por equívoco. E Jesus ainda lhe falava que amasse essas mulheres que são desprezadas, mulheres que sofrem perseguição, mulheres amaldiçoadas pela sociedade. E mais que nós saibamos amar a própria carne, amar os nossos, é um dever imposto pela vida. Mas amar aquele que é de outra carne, isso, gente, isso é uma oferta do amor de Deus. E para isso é o chamamento que temos todos nós. E Maria queria seguir o mestre naquele momento. E Jesus aceita que é assim. Sim, Maria, pode me seguir. Mas para isso é necessário um grande sacrifício. Para me seguires, precisa se desprender de tudo que é material. Se deseja seguir-me, terás que renunciar a todas as coisas da terra, as quais ela usufruía até aquele momento. E Maria, embevecida, totalmente irradiada por esse amor do mestre querido, ela queria dar a vida naquele momento. Eu te dou a minha vida se necessário. Jesus quer a nossa vida, mas ele quer a nossa vida em vida. E Jesus diz que aceita. Sim, eu aceito a tua vida, Maria. Mas é muito cedo, não agora. Vamos amadurecer, né? Vamos amadurecer esse momento. É muito fácil dar a vida sem que isso represente o cumprimento de um compromisso maior. Morrer é simples, disse o mestre Nazareno. Não, ele queria Maria não para uma morte repentina e vã, mas queria que fosse algo com um significado. E quando vem significado, é algo que às vezes é sinônimo de uma demorada agonia para todos nós, mas uma agonia que enche os corações. Jesus ainda complementa nesse diálogo que que para nós termos esse momento de transição e mudança, nós precisamos exemplificar na renúncia, na abnegação e na coragem diante do sofrimento, que são tantos. Então, é uma morte mais difícil. E era isso que o mestre queria de Maria, e é isso que o mestre pede a todos nós, que vamos seguir os seus passos, que pretendemos seguir os seus passos. E é nesse momento que Maria percebe que já está chegando o final daquele encontro. E ela percebe que ela tem que seguir a sua vida. E ela sai daquela sala humilde, mas sai modificada, sai transformada. A revolução havia conseguido transformar o íntimo de Maria de Magdala. Então, Maria vira-se após passar o umbral da porta de Simão Pedro e ela percebe palavras que ela não ouvia já pela distância, mas que ela sentia em seu coração, que Jesus lhe fala de coração para coração,
eu estarei contigo. Sacrifica-te, Maria, e ama, a fim de que possas passar pela porta estreita. Nada temas e crê sempre. Vai em paz e vejamos que Maria encontrou finalmente a paz que ela buscava. Nesse momento que nós sabemos que há uma modificação na vida daquela mulher, aquela mulher que chega em casa, que joga todos os seus bens lá pelas suas janelas, pelas suas portas, passa a ser vista como uma pessoa transvariada, uma pessoa que estava enlouquecida, mas ela faz assim, ela liberta seus servos, ela doa todos os seus pertences. E, marcadamente, no momento em que nós falamos de Maria de Magdala, nós nos lembramos, embora nas escrituras bíblicas, nas escrituras dos evangelistas, não fala que é Maria de Magdala. Nós o sabemos já pela chave que nos dá a doutrina espírita, que aquela mulher que chega na casa de Simão o fariseu, aquela mulher que se prostra aos pés do Cristo, que derrama lágrimas de gratidão, lágrimas de amor, lágrimas de demonstração de afeto, aquela mulher que lava os pés do Cristo, e depois, ao quebrar um frasco raro de alabastro, cheio de um perfume caríssimo, e que ela enxuga com os cabelos, após lavar os pés do Cristo com suas lágrimas, enxuga com os cabelos aquele perfume que ela despeja, mostrando para o Mestre a felicidade que é segui-lo. A vida de Maria de Magdala é um exemplo, não foi o paraíso que ela nos mostrou que é possível iniciarmos o reino dos céus, o reino de Deus em nós, aqui e agora. Basta que nós deixemos o Cristo nascer em nossos corações. Acredito que nesse momento a gente vai dar continuidade, né, Carol? Ainda tem muita coisa da vida de Maria, mas vai ficar para uma outra oportunidade. Vamos dar continuidade aqui ao nosso encontro da rádio. Muita paz para todos. Tem muita coisa pela frente. E não sai, não. Não levanta, não corre, mas dá tempo de tomar só aquela aguinha e volta, porque vamos ouvir mais uma musiquinha. Solta o som aí, JP. Sabe por que você ouve a nossa rádio? Não! Aqui toca a música que você gosta de ouvir. Tem promoção, informação, alegria, os melhores locutores e muita diversão. E você ainda pode participar. É ou não é uma boa? 1001 motivos pra você ouvir. Eu ouço, você ouve e a gente curte. Essa é a sua rádio. Na web rádio Toda alegria, todo crescimento é um presente de Deus. Toda esperança, todo amor em movimento é um presente de Deus. Há um ser maior a nos religar, fonte de tudo e de todos. Ele pode, Ele sabe, Ele está. Todas as tristezas, todo sofrimento é um presente de Deus. Todas as doenças, todo choro de lamento também é presente de Deus. Há em cada um sempre um grão de fé que nos ajuda a seguir, pois Deus é justo, Ele é bom, Ele é.
toda alegria, todo sofrimento, toda esperança, todo choro de lamento, todas as tristezas, todo crescimento, todas as doenças, todo o amor que nos move é presente de Deus. Há um ser maior a nos religar, fonte de tudo e de todos. Ele pode, Ele sabe, Ele está em cada um, sempre um grão de fé que nos ajuda a seguir, pois Deus é justo, Ele é bom, Ele é. Ele pode, Ele sabe, Ele está. Deus é justo, Ele é bom, Ele é. Ele é. Ele é. Isabel, que maravilha, que é a Fran que vos fala, que maravilha, nosso cuscuz hoje vai pegar fogo com pimenta, menino. Bora lá, eu quero sugerir, sem mesmo ter combinado contigo, Isabel, pra gente bater um bate-bola com muitas emoções sobre Maria. Vamos lá, Bel? Topa? Bora. É isso aí. Vamos só voltar só um pouquinho. E aí, como é que Maria, pra gente ser bem... Porque a história de Maria é imensa, né? E é belíssima. Então, a gente vai fazer esse pequeno bate-bola para que os nossos ouvintes aprendam e tenham curiosidade de pesquisar sobre essa mulher, esse espírito tão evoluído que aqui esteve. Vamos nós? E aí, como é que Maria ficou? Vamos voltar um pouquinho. Ela lava os pés de Jesus, ela cuida dele com seus cabelos, que são passagens belíssimas que são retratadas. E aí, mais à frente, a gente vê que ela foi curada. Ela tinha quantos demônios, Isabel? 7. 7 demônios que a perturbavam. Olha aí como o bate-bola tá legal. 7. Como é que ela ficou depois que Jesus partiu? Ela foi aceita pelos apóstolos? Ai, gente, a história de Maria é um desafio. Porque Maria, primeiramente, ela sorveu até a última gota dessa taça dos prazeres. Ela tinha clientes que eram... Ela contava os clientes que ela queria. Então, era uma joia que se encontrava naquele ambiente de devassidão. E quando Maria modificou-se e quis seguir o Cristo, ela seguia, mas as mulheres não se aproximavam daquele círculo, elas ficavam distanciadas. Então, Maria, ela fazia parte do grupo de mulheres que estavam próximas ao Cristo. E ela tinha medo, porque quando o mestre partisse, ela perguntou para ele em uma conversa, o que seria dela? Porque outros a aceitavam por conta do seu passado, devido à presença do mestre, que era uma presença que, de certo modo, impunha a todos que se amassem fraternalmente. Mas quando ela viu a possibilidade de ficar só, ela falou com Jesus, Jesus falou assim, tem calma, Maria, tem calma, tem fé. E aí, no momento que ela vê que Jesus parte, começam a ter as desavenças no terceiro dia. No terceiro dia, quando ele ressurge para ela, os outros apóstolos não acreditam que como o mestre viria justamente para aquela mulher? Por que ele não veio para a mãe dele, para Maria? Por que ele não veio para Pedro, para João? Por que ele viria para ela? Tomé foi um. Não acredito. Eu não acredito, porque ele viria justamente para ti. E aí ela teve o apoio que a gente tem que dar umas às outras, da mãe do Cristo. A mãe do Cristo falou para Maria, minha filha, eu creio que ele veio para ti. Eu creio em ti, que meu filho está entre nós.
E aí, Maria, embora ela visse ainda o preconceito por causa do passado dela, ela permaneceu firme naquele propósito, até que o mestre veio para os outros apóstolos, até que o mestre chegou para Tomé e falou assim: está aqui, Tomé, pega minhas chagas, está aqui a ferida da espada, pode olhar, pode vir testar, pega. E Tomé coloca o dedo na chaga do Cristo e acredita. Felizes aqueles que acreditaram sem ver também. Felizes daqueles que acreditaram sem ver. E aí, naquele momento em que ele passa aqueles dias com os seus apóstolos, e no momento que se reúne com os 500 da Galileia, em que Jesus segue para o alto que eu digo segue para as governanças do nosso orbe, Maria fica sem saber o que será de mim. E ela pede a Pedro, Pedro, eu posso ficar acompanhando vocês, porque cada um seguiu a sua vida. Joana de Cusa voltou para o seu marido, os apóstolos, João foi para Éfeso, Pedro estava indo com o Tiago lá para aquela regiãozinha ali próxima a Jerusalém, para iniciar a Casa do Caminho. E o que seria dela? Ela queria continuar, ela não queria ter recaídas. E aí, Pedro, infelizmente, diz para ela: Maria, devido ao teu passado, Maria, tu és mulher, tu podes cair novamente. Então, não posso levar-te comigo. E aí ela se sente, mais uma vez, embora ela compreenda, ela diz para Pedro: não, Pedro, eu te entendo. Mas ela fica muito triste e fica vagando por 3 dias ali, naquelas redondezas da praia, entre a própria Magdala, Dalmanuta, até que chega um momento em que ela ouve uma matraca passar, entrando na cidade. Era um momento que Maria, ela percebe que viria um grupo de leprosos, a gente hoje chama ranceniano, mas época de leprosos. Então, era algo que Maria ainda tinha receio. Jesus falou que ela teria que morrer todos os dias. Morrer não é morrer fisicamente, não, é matar o homem velho. Então, ela tinha que se despir daquela Maria, a Maria que tinha medo de perder sua beleza. Pois ela temia porque ela via as pústulas, via a deformidade que ficava. E ela era uma mulher muito bela, ela não queria perder ela era muito vaidosa. Mas naquele momento que ela vê aquele grupo que estava indo atrás do Cristo, e ela se condói. Ela fala: o que queres? Eles: não, nós viemos aqui para ver esse Cristo, esse Messias que cura. Nós queríamos ser curados. E aí ela fala: vieram tarde demais. O mestre foi morto, foi crucificado. Todos começam a chorar, a se entristecer, e ela vê é o momento que Maria deixa de ser aquela Maria de Magdala e passa a ser a grande Maria que nós conhecemos, que veio outras vezes falar em nome desse Cristo, outras encarnações, nos trazer o exemplo de transformação. Então, a partir dali, Fran, houve um momento em que ela ficou com esse grupo, e é outra história, isso aí é outra história. Engraçado, a gente fica rememorando, né? Quando a gente lê, né? É maravilhoso, lindo, né? E ainda mais são os livros, né? Tanto do Roque Jacinto, como da Amélia Rodrigues, quanto o próprio Maria de Nazaré, como o livro Regina, são vários os livros que a gente pode, Humberto de Campos, com Boa Nova, são vários os livros que a gente pode utilizar para nos embasarmos sobre esse assunto, né, Bel? Bel, mas eu vou cutucar mais um pouquinho. Afinal, nosso cuscuz está quentinho ainda, como diria a Paloma. E aí, depois que ela vai para que lugar? O que ela faz? Ela volta a ver Maria de Nazaré? Ela tem esse contato? Eu estou cutucando, né, Bel? Para continuar, vocês estão vendo que ela está cutucando para a gente continuar a história de Maria, né? Mas Maria, como ela começa a conversar e a contar as histórias do Cristo para aqueles necessitados, aqueles doentinhos.
e ela começa a sentir uma energia boa crescendo dentro dela, ali naquelas margens praianas, em que ela fala do mestre, ela vê outra, ou é como se ela se renovasse em suas palavras. E depois que as autoridades vêm para expulsar o grupo, e o grupo vai se retirando da cidade, Maria vê a oportunidade de seguir o mestre como ele disse que ela seguiria. E aí ela chama eles, espera, onde é que vocês vão? Eu vou junto com vocês. E Maria caminha com eles. E começa todos os dias fazer preleções, consolando aqueles corações, muitas mulheres desfiguradas, muitas crianças órfãs, porque acabam perdendo seus pais para a doença. E Maria, sempre nos seus discursos, ela falava, vós leprosos. E um dia, ao tomar banho, ela percebe que tem uma rosácea em sua pele. No momento que ela percebe a rosácea, aí Maria vê que ela havia adquirido também a hanseníase e a lepra. E aí, no seu próximo discurso, ela vai dizer, nós leprosos. Porque ela vai se colocar, mas não mais doída, nem com medo. Maria não tinha mais medo, Maria agora era só amor. E aí ela passa pela enfermidade, por 10 anos, por 20 anos, ela fica enferma. Ela passa 10 anos lá com os leprosos e depois disso ela adquire a doença. E depois disso ela ainda vive 20 anos naquele grupo. E naquele momento que ela vê que já seus derradeiros dias na terra, ela sente saudade. Ela sente saudade daqueles seres queridos que ela convivia à época de Jesus. E aí ela sente a vontade de rever a mãe do Cristo. E ela vai para fazer uma viagem para Éfeso, muito desgastante, porque a gente sabe que era a pé. Não tinha carro, não tinha Uber, não tinha ônibus, não tinha avião, era a pé. Aí Maria escolhia fazer suas viagens à noite para poder ela conseguir, mas ao chegar às portas de Éfeso, já próxima à casa da mãe do Cristo, ela desmaia, numa situação já bem crítica devido à doença, já havia perdido algumas falanges, já estava cega, com catarata bem avançada, já estava, não era mais aquela Maria linda fisicamente, ela agora era Maria linda em seu coração. E ela é socorrida por uns cristãos que levam a mãe do Cristo. Essa ainda cuida dela por uns dias, até que, se eu não estou enganada, no 3º dia, Maria vai. E quem vem buscar Maria? Quem? Ninguém mais, ninguém menos do que o nosso Rabi da Galileia. Então, Jesus vem e estende suas mãos para esse espírito luminoso. Mas Maria, quando vê, e Jesus fala, minha filha, passaste pela porta estreita, vem, agora você pode vir comigo, não é? É uma história lindíssima, lindíssima. Vale a pena, gente, vocês lerem. E aí Maria, a gente fica na curiosidade, ela é recebida, né, pelos pátimos celestiais com muito carinho, pelos espíritos, né, que conviveram. E ela, Isabel, tem alguma notícia das encarnações de Maria aqui? Tem. Algumas das falas que eu trouxe hoje foi do nosso grande palestrante, expositor espírita conhecido mundialmente, Divaldo Pereira Franco. E um dos espíritos que a gente sabe que acompanhou Maria à época, que foi Joana de Cusa, é a mentora do Divaldo Pereira Franco, que é a Joana de Ângeles, que a gente aqui no Brasil todo mundo conhece. Então, certamente essas informações sobre a vida, todo esse trajeto de Maria de Magdala, é como se fosse um jornal, a gente está bem assessorado nessas informações. E logo depois veio uma encarnação de Maria de Magdala como Santa Teresa d'Ávila, que fez uma revolução dentro da igreja, era uma médium
de grandes capacidades mediúnicas. E a gente sabe da última encarnação, isso aí as meninas gostam das fofocas do plano espiritual, né? E a nossa querida Madre Teresa de Calcutá. Veja o exemplo que veio 2000 anos, Jesus mandou amar as crianças que não têm mãe, as mulheres abandonadas. E o que é que Madre Teresa de Calcutá fazia? Amava a todos. Ela disse, a minha religião é o amor. O grande exemplo que nos deu esse espírito, né? Amava os doentes, abraçava. Uma vez um repórter perguntou à Madre Teresa, que ele comentou, Madre, você cuida desses doentes? Se me dessem $1 milhão, eu não cuidaria desses doentes. E a Madre Teresa fala para ele, meu filho, eu também não cuidaria por $1 milhão. Eu cuido por amor eu cuido. E isso nos mostra essa transformação, porque foi uma transformação. Um espírito que saiu da lama e virou um lírio celeste. Isso é um exemplo que um dia todos nós seremos anjos. Olha que maravilha! Exatamente. É aquela revolução íntima, né, que a gente vê em uma encarnação o espírito evoluir tanto. Então, nós temos condição de evoluir, sim, né, Isabel? Isso. Gente, nós estamos terminando o nosso programa. Olha aí, dá vontade de chorar. Saudade de ti, Paloma, aqui com a gente. Ai, que saudade! Né? Mas todos nós da Rádio Cuscuz, né, não? Nós estamos aqui unidos, juntos e misturados, para a gente fazer a nossa prece final e encerrar o nosso programa de hoje. Que maravilha! Muito obrigada, Isabel. Muito obrigada a todos que estão aqui nos bastidores, curtindo conosco mais um momento muito especial desse programa. Vamos nós. Eu que agradeço. Então, vamos fazer a nossa prece para encerrar esse momento. Vamos pensar no Mestre querido que acolhe a todos nós em nossas dores, em nossas pequenezes ainda nos arrastando em nossas sombras, mas que nos vê como o anjo que nós seremos daqui a 1000 anos que seja, que nós nos sintamos envolvidos pelo Mestre querido, pelo Rabone, e pedimos a Ti, Jesus, que ilumine os nossos lares, derramando em nossos corações essas pétalas de luzes que acalma, que consola, que nos confrange, que nos convoca à mudança, a sairmos da nossa zona de conforto, a começarmos a perceber que precisamos ir para uma zona de esforço, de trabalho, de serviço na Tua seara. Envolve, Jesus, os lares, os hospitais, envolve aqueles que se encontram nas ruas, que se encontram em cada ponto do orbe terreno, dando-nos paz e luz, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, a todos, uma ótima noite de luz. Olha o cuidado da oração antes de dormir e muita paz. E é nós com Cuscuz. É isso. Depois de tomar uma xícara cheia de café, eu acordei, aí eu abilotei, agora eu tô elétrica. Eu quase durmo, tirei as lentes. Ave Pai. Isabel, show, parabéns. Então foi bom, Zé. Aí, a gente contigo funciona, mulher. Pinga fogo, contigo funciona, mulher. Tu anda rapidinho, ó. Conseguiu contar a história todinha em menos de 15 minutos. A bicha é ruim, viu? Ficou puxando. Claro. Puxando. Aí, assim, não tem que puxar semana que vem, o Alcides, que ele trocou com a Sandra, né? Dia 16 é a Sandra. Todos os nossos temas desse mês, viu, João Pedro, vão ser voltados para o Natal. Tranquilo. Aí legal, o último a gente fecha com a paz, né?
Tá joia. Viu? Tem duas pessoas que eu admiro muito que fazem aniversário agora em dezembro, né? Que é Jesus e eu. O resto. Mas tu se acha, né? Bonito. Mas tu se acha. Quando é teu aniversário? Brincadeiras à parte, hã? Quando é teu aniversário? Dia 7. Dia 7? É. Próxima semana? Terça-feira próxima. Terça-feira. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Oi. Você tem a Bíblia de Jerusalém? Não, eu tenho. A Bíblia que eu tenho aqui é a Thompson. Você acharia ruim se eu lhe desse uma de presente? De forma alguma. Como é que eu faço para lhe entregar? O Ramon. Ou Ah, o Ramon. Pronto. Tá Então, tá aí. pelo intermédio do Ramon. Eu não sei quando é que eu vou ver o Ramon, mas eu vou entregar para ele e ele